Olá, eu vou ensinar neste vídeo a modelagem de programação linear do problema de transporte, que é um dos problemas mais clássicos da pesquisa operacional, com diversas aplicações na área de logística de distribuição. Então vamos começar. Esse problema é caracterizado da seguinte forma. Imagine que a gente tenha um conjunto de pontos de oferta, que a gente pode imaginar como se fossem fábricas, e nós temos também um conjunto de pontos de demanda que a gente poderia imaginar como se fossem clientes ou centros consumidores. Apesar de ter aqui 3 círculos de cada lado, percebam que aqui eu estou usando M e N, então isso significa que a quantidade de pontos de oferta pode ser diferente da quantidade de pontos de demanda. Nos problemas reais, geralmente, esses números são diferentes. Bom, além disso, eu tenho uma quantidade ofertada em cada uma das fábricas, em cada um dos pontos de oferta, que eu chamo de S1, S2 até SM. Imaginem que aqui é como se fosse uma capacidade ofertada ou um estoque disponível para ser vendido. Então aqui é uma quantidade. E também nas demandas, a gente tem valores D1, D2 até Dn, que representam a quantidade que cada um desses pontos de demanda requer, quanto que eu tenho que entregar lá. Aí a gente tem também ligações entre todas as ofertas e todas as demandas, formando aqui um grafo direcionado em que nós temos aqui arcos ligando os pontos, tá? Então aqui para cada um desses arcos a gente tem custos associados, que a gente vai chamar aqui de C11, C12, que são custos unitários para transportar uma unidade do produto entre cada um dos pontos de oferta e demanda. Então, por exemplo, C11 é quanto que custa para transportar uma unidade do produto entre a oferta 1 e a demanda 1. O C12 é a mesma coisa, é o custo unitário entre o 1 e o 2. Aí tem o C1N, C21, C22 até o C2N e assim por diante. Então, entre todas as ofertas e todas as demandas, a gente tem essas ligações e elas têm um custo unitário associado. Esse custo unitário é importante porque no final a gente vai ver que o que passa por aqui são quantidades de produtos. E aí a gente vai ter que multiplicar essas quantidades pelo custo unitário. Por fim, a função objetivo desse problema é minimizar o custo total de transporte e para isso a gente tem que descobrir quantas unidades de produto vão passar por cada um desses arcos de forma a atender todas as demandas, respeitando todas as restrições de oferta. Então a gente quer saber quanto que vai sair de cada ponto de origem para cada ponto de destino, minimizando o custo total. Bom, aqui nós temos uma tabela que mostra mais claramente a estrutura do problema de transporte, porque aqui nós temos dados e sempre fica mais fácil de entender quando a gente vê números. Então aqui nessa parte central, se a gente olhar só nesse quadrado central, a gente tem os custos entre todas as origens e todos os destinos. E esse exemplo que eu coloquei aqui, a gente tem 4 origens e 9 destinos, tá? Eu queria só destacar uma coisa, dependendo do livro que vocês pegarem, pode ser que a origem esteja na linha e os destinos na coluna, mas isso não importa, tá, pessoal? É só transpor a matriz aqui que seria o mesmo problema, tá? Então não tem problema se tivesse aqui linha, as origens e os destinos na coluna, o modelo continua sendo o mesmo, tá? Aqui eu fiz assim porque se eu tivesse 9 colunas a tabela ia ficar muito comprida, tá? Bom, então aqui como é que a gente pode entender essa tabela? Aqui os destinos é como se fossem os clientes. Então o destino 1 demanda 50 unidades, o destino 2 demanda 80. Aí as fábricas ou pontos de origem, a gente tem o 1, 2, 3, 4, então quer dizer que a fábrica 1 pode enviar até 140 unidades, a 2 pode enviar 160 e assim por diante. E aqui no meio nós temos os custos unitários de transporte. Então quer dizer que mandar uma unidade, por exemplo, entre a fábrica 2 e o cliente 5, se eu for mandar uma unidade custa 30. Se eu mandar 2 unidades custa 60. 3 unidades vai custar 90. Tá? Então esse custo aqui é unitário, ele depende de quantas... o custo é unitário, então dependendo de quantas unidades eu mandar, o custo total vai ser diferente. Tá?
Bom, então agora a gente vai começar a fazer a modelagem do problema da forma como a gente já fez em outros vídeos. Eu vou começar pelos índices. E aqui é um pouco óbvio quais são os índices, porque a gente tem, primeiro, I igual a 1 até M, pontos de origem. Tá, eu vou usar o I para a origem e o J para os destinos, que são as demandas. Então a gente tem M origens, quer dizer que o I vai de 1 até M, e como eu tenho N demandas, N destinos, eu vou usar o J variando de 1 até N. Então, por exemplo, nesse caso aqui dessa tabela, é a mesma coisa que a gente ter de 1 até 4 pontos de origem e 1 até 9 pontos de destino. Bom, agora que a gente definiu os índices, vamos para os parâmetros. E também, já até na figura do slide anterior, já tinha adiantado que a gente tem os seguintes parâmetros. A gente tem o SI, que é a quantidade ofertada em cada uma das origens I. A gente tem o DJ, que é a quantidade demandada em cada destino J. E a gente tem o CIJ, que é o custo unitário para transportar uma unidade entre I e J. Tá? Então eu vou sempre usar nessa ordem, tá? Porque eu acho mais fácil de entender. O I é como se fosse o D e o J é o para. Tá? Então é do I para o J. Tá? Então sempre enxerguem dessa forma. Muito bem, agora vamos para as variáveis de decisão. Então as variáveis de decisão desse problema são similares ao problema da mochila múltipla que a gente já discutiu no vídeo anterior, em que a gente tem uma variável do tipo x e j. Quer dizer que a gente tem uma variável x para todas as combinações de i e j. Porém a diferença aqui é que essa variável ela não é binária, e sim ela representa uma quantidade sendo transportada. E na maioria dos casos a gente deseja que esse valor seja um número inteiro. Por exemplo, se eu estou transportando televisores entre uma fábrica e um cliente, eu quero transportar 10, 11, 12, eu não posso transportar um valor fracionário desse produto. Então aqui, se a gente olhar aqui para a variável de decisão, é como se para cada uma das combinações de origem e destino, eu tenho isso daqui, essa parte aqui, que é uma quantidade sendo transportada. Então, para cada C e J que a gente tem aqui, a gente também tem um X e J que representa quantas unidades vão ser transportadas entre cada origem e cada destino. Por exemplo, se a gente pegar aqui a variável x32, é quanto que depois a gente vai ter que transportar entre a fábrica 3 e o cliente 2. Tá? E essas variáveis elas se repetem para todas as combinações. Agora, com relação ao modelo completo, vamos começar pela função objetivo. Aqui nós temos a função objetivo e essa expressão aqui retorna o custo total de qualquer solução. E aí a gente quer encontrar a combinação de x e j que minimize esse custo. Tá? Então, olha aqui, o que está acontecendo? A gente já viu essa estrutura anteriormente. Então, se a gente pegar esse somatório desse somatório, o que ele está fazendo? Na verdade, para todas as combinações de I e J, ele está multiplicando a quantidade transportada pelo custo unitário de transporte e somando. Então, no final, a gente vai ter aqui o custo total de uma determinada solução. Eu vou expandir essa expressão no próximo slide. Bom, com relação às restrições, aqui a gente tem algumas restrições um pouco diferentes. A gente tem restrições de oferta e nós temos restrições de demanda. Vamos começar pelas restrições de oferta. Então, vamos entender aqui. Eu sempre falo para a gente começar olhando a restrição do lado direito, aqui essa partezinha do para todo. Como a gente definiu que I são as fábricas, então é a mesma coisa que eu falo aqui, para todas as fábricas. Tá? Então, para cada uma das fábricas, o que a gente faz? A gente faz uma restrição dessa. Então, nós temos M restrições de oferta. E qual que é a restrição? Se eu pegar para a fábrica I, ou seja, vamos começar pela fábrica 1. Então, para a fábrica 1, eu somo tudo o que sai da fábrica 1, tem que ser igual à sua oferta. Tá? E no caso da demanda, a gente tem aqui para todas as demandas, para todos os J's, eu somo tudo o que chega em J, tem que ser igual à sua demanda. Tá? Então, daqui a pouco eu vou detalhar um pouquinho mais essas expressões, tá? Daqui 2 slides para vocês entenderem melhor. E por fim, a gente tem a restrição de domínio,
que a princípio parece que deveria ser essa, que x e j tem que ser uma variável inteira. Na verdade é um inteiro não negativo, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então parece que a gente deveria forçar o solver a não encontrar um valor fracionário. Só que esse tipo de restrição sempre complica um pouco a vida do solver, tá? Depois a gente vai entender um pouquinho melhor porquê em futuros vídeos, mas restrições de integralidade deixam o problema mais difícil. Só que o problema de transporte, ele tem uma característica que ajuda muito, que a gente poderia simplesmente dizer para o solver assim, ó, x e j tem que ser maior ou igual a zero, não importa se é fracionário, porque se todas as ofertas e demandas forem valores inteiros, a solução ótima, mesmo se eu só usar essa restrição, sempre vai ser inteira. E isso facilita muito, porque torna a resolução do problema muito mais rápida no solver. Tá? Eu não vou explicar nesse vídeo por que existe essa propriedade, tá? Vou deixar para um vídeo futuro. Porém, é bom que a gente saiba disso, porque isso facilita muito a resolução do problema no solver. Vamos lá. Agora, com relação à expansão da expressão da função objetivo, que eu tinha já falado para vocês que eu ia fazer. É bem fácil de entender essa expressão, porque se eu tenho i variando de 1 até m e j variando de 1 até n, o que isso significa? Significa que essa expressão vai se repetir para todas as combinações de i e j. Então vai ser c11 vezes x11, c12 vezes x12, mais c13 vezes x13, até o cmn vezes o xmn, que seria a última variável do problema. Tá? Então aqui, olha só o que está acontecendo. É a mesma coisa que eu multiplicar o custo unitário de transporte entre 1 e 1 vezes a quantidade que foi efetivamente transportada. O custo unitário de transporte entre 1 e 2 e a quantidade que efetivamente foi transportada. Então aqui a gente vê um exemplo bem claro de como isso acontece. Aqui nós temos os c e j e aqui nós temos os x e j. Então, vamos supor que essa seja uma solução. Inclusive, esta é uma das soluções factíveis do problema que a gente está tratando nessa aula. Então, por exemplo, ó, aqui foram transportadas 30 unidades da origem 1 para o destino 1 e 20 unidades da origem 2 para o destino 1. Se a gente pegar essa quantidade vezes 12, mais essa quantidade vezes 17, mais essa quantidade aqui que é 0 vezes 35, mais esse 0 vezes 28, mais o 20 vezes 25. Se a gente pegar todas essas quantidades transportadas vezes os custos unitários, a gente tem o custo total da solução. Nesse exemplo é 13.040. Porém, a gente quer que o solver encontre qual combinação de x e j que vai minimizar esse custo total. Agora vamos expandir as restrições de oferta. Tá? Então aqui a gente tem a restrição de oferta do jeito que estava lá no modelo. E eu vou só ler aqui uma coisa importante para vocês. Né? Essa restrição de oferta, ela significa que para cada ponto de oferta I, ou seja, para cada fábrica, o somatório de tudo que sai desse ponto tem que ser igual ao total ofertado. Tá? Então aqui a gente tem o somatório de tudo que sai desse ponto. E por que isso daqui é tudo que sai do ponto? Vamos entender como é que funciona essa restrição. Então aqui para cada uma das fábricas a gente faz essa expressão. Então quando aqui i é igual a 1, o que vai acontecer aqui? Aqui vai ser x1, 1 primeiro, mais x1, 2, mais x1, 3, até o x1, n. Então ele vai ter todos os somatórios de todas as variáveis x e j que iniciam no ponto i. No ponto 1, daí depois para o ponto 2. Então aqui a gente tem alguns exemplos disso acontecendo até a fábrica 3. Então, por exemplo, para i igual a 1, então até x11, x12, x13 até o x1n. Tem que ser igual ao S1, que é quanto é ofertado na fábrica 1. Para i igual a 2 vai ser o x21, x22, x23 e o x2n. Então estão vendo que se a gente somar todas essas variáveis, eu tenho tudo o que saiu só da fábrica 2, porque aqui eu tenho separado só os x e j que começam no 2, só os x e j que começam no 3. E aí somando tudo tem que ser igual à quantidade ofertada nessas fábricas. E com relação à demanda, é a mesma lógica, só que invertendo a direção. Né? Então, como é que funciona essa restrição? Para cada ponto de demanda, o somatório de tudo que chega nesse ponto tem que ser igual
ao total demandado, tá? Como é que funciona aqui? Então, para todo J, imagina que é para todo destino, eu fixo um J e faço esse somatório. Então, vamos imaginar que a gente está falando do cliente 1. Então, a gente fixa o J em 1 e soma todos os outros X. Então, vai ser 1 mais o 2, 1, ou seja, da fábrica 2 para o cliente 1, da fábrica 3 para o cliente 1, da fábrica 4 para o cliente 1. Então, eu vou pegar de todas as fábricas para o cliente 1, vou somar tudo, tem que ser igual à demanda dele. Aí a gente vai para o J igual a 2, que é o que está aqui. Então, vai ser o X12, X22, X32 até o XM2. Então, é a mesma coisa que eu falar assim, olha, separa todos os X, que o destino é 2, soma tudo, tem que ser igual à demanda no ponto 2. Para J igual a 3 é a mesma coisa. Então, a gente tem o X13, o X23, o X33, tudo que chega no 3 tem que ser igual ao D3. Bom, pessoal, eu gostaria só de ressaltar uma última coisa antes da gente finalizar esse vídeo, que esse modelo que a gente está tratando, percebam que aqui os sinais, aliás, aqui, os sinais das restrições são de igualdade. Então, eu estou forçando que tudo que é ofertado tem que sair da fábrica e tudo que é demandado tem que ser atendido. Isso só acontece numa situação muito especial, que é quando a gente tem um problema balanceado. Tá? Eu vou colocar aqui a figura daquela tabela de parâmetros só para vocês verem que se a gente somar o total ofertado em todos os 4 pontos de origem e o total demandado nos 9 destinos, dá 610 nos dois. Então a gente tem um problema balanceado aqui, porque o total ofertado é igual ao total demandado. Então se a gente resolver esse problema, vocês vão ver que tudo que é ofertado vai ter que sair das fábricas e tudo que é demandado vai ser atendido. Quando a gente tem situações diferentes, por exemplo, se o total ofertado fosse maior do que o total demandado, eu teria um problema desbalanceado. E eu vou tratar desses problemas num futuro vídeo, tá? Então, por hora, a gente finaliza aqui. A gente viu o modelo do problema de transporte para casos balanceados, tá? E fiquem atentos aos próximos vídeos, porque eu vou resolver um problema no Excel. Depois eu vou falar de problema desbalanceado e também vou resolver um outro problema desbalanceado no Excel. Bom, até mais, pessoal.